Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ficar um mês no spa, fazer todas as plásticas, comer as melhores comidas, fazer os melhores exercícios e assim eu vou ficar magrinho, né? Olá pessoal, eu me chamo Lívia Carvalho, idealizadora do Desafio à Prova de Bala, e hoje eu quero contar para vocês de uma síndrome que está mais comum do que vocês imaginam, que é a famosa síndrome da Mega Sena. E o que é que isso tem a ver com o emagrecimento, né, Lívia? Tem tudo a ver com o nosso imediatismo e o nosso querer resultado sem querer curtir o processo. Então, hoje eu quero explicar para vocês como que essa síndrome funciona e como fazer para fugir dessa fraude. E antes que eu me esqueça, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o joinha para a prof ficar sempre feliz. Mas vamos lá para o nosso tema de hoje. O que danado é essa síndrome na Mega Sena? É a pessoa que começa a fazer planos, mas não coloca nada em prática. Quem é que nunca viu alguém aqui que faz todos os planos com o prêmio da loteria e sequer faz uma fezinha? Isso é mais comum do que você imagina. E o que isso tem a ver com emagrecimento? Tem a ver com as pessoas que querem ser magrinhos, que querem estar no peso ideal, querem ter saúde, mas não querem abrir mão sequer do sorvetinho do fim de semana. Isso é um problema muito grave da nossa cultura imediatista, gente. Quando nós falamos de apreciar a jornada, de curtir o processo e de saber que as escolhas é que definem quem nós somos, é quando a gente começa a perceber que todo troféu que existe, todo prêmio de loteria, no final, só essa fezinha que vem o prêmio de você fazer uma fezinha e ganhar o prêmio. Mas todas as outras coisas na nossa vida exigem trabalho, renúncia e, acima de tudo, você ter metas muito claras e saber muito bem onde você quer chegar. Então não adianta nada, você quer ter o corpo ideal, mas você não quer abrir mão das coisas mínimas da sua vida. Quando nós falamos, por exemplo, nas nossas aulas, você tem que abrir mão do açúcar, até do açúcar do cafezinho. Será que você está renunciando ou você quer? Não, mas é só o meu açúcar no cafezinho. Será que você está querendo mesmo o prêmio de loteria ou você está querendo o prêmio sem sequer querer jogar? Você tem uma escolha na vida e escolher tudo ao mesmo tempo é você não chegar a lugar nenhum. Então, quando falamos dessa síndrome, é simplesmente você querer ter tudo e não fazer nada para construir o seu futuro. Então, quando você estiver pensando no emagrecimento, você tem que entender que existe um processo que acontece no decorrer da sua jornada até você chegar no tão sonhado peso ideal. Porque se você não cumprir essa jornada, se você não apreciá-la, se você não viver o processo, isso vai continuar sendo um sonho distante, porque você está sempre adiando em custa de prazeres mínimos, de prazeres diários, de não segurar a sua ansiedade, de não entender que existe tempo para todas as coisas. Então, quando você começa a perceber que existe um trabalho por trás, é a hora que você consegue valorizar cada renúncia que você faz, sabendo que isso não é um sacrifício, isso faz parte de um propósito, isso faz parte de um projeto muito maior que está acontecendo na sua vida. Então, como fazer para não cair nessa fraude de querer o prêmio sem querer jogar e sem querer apostar na sorte? Simplesmente pontuando o que você precisa fazer. Então, se organizar e ter a disciplina é o mais importante de tudo. Então, você tem que entender, aqui no nosso canal a gente sempre fala, renuncie o açúcar, renuncie o glúten, renuncie algumas coisas e comece a colocar outras no lugar. Quando nós falamos de renunciar ao açúcar, eu não estou dizendo para você passar fome, muito pelo contrário, estou dizendo para você buscar solução na natureza, alimentos naturais, alimentos que te dê sustentação, que você esteja saciada até a próxima refeição. Então você não está passando fome, você não está se torturando, você simplesmente está procurando motivos para voltar a ser o seu velho eu. Então renunciar ao açúcar quer dizer sim à sua saúde, dizer sim a alimentos de verdade, a tudo que a natureza te oferece, e assim você vai construindo novos hábitos, porque não existe
existe vitória sem renúncia. As pessoas de sucesso, elas fizeram escolhas no meio da jornada. Quando eu escolho dar aula para vocês, eu estou renunciando o meu tempo que eu poderia estar fazendo o quê? Talvez nada. Talvez alguma coisa útil, talvez alguma futilidade, mas a partir do momento que eu escolho me dedicar a vocês todas as quintas-feiras no Livreflix, eu fiz uma escolha, que é doar o meu tempo para algo útil, para cumprir o meu propósito. Eu tenho o meu propósito, eu tenho as minhas metas muito claras, eu tenho os meus objetivos muito claros. Então, para mim, não é nenhum sacrifício. Eu escolhi renunciar a determinadas coisas em troca de um propósito muito maior que vai me levar ao meu propósito de vida. Então, quando você faz uma renúncia de um doce, de uma sobremesa, muitas vezes de um evento que você sabe que você vai comer alguma coisa errado, não é nada demais, gente. Isso aí é você saber que você tem um foco e que você tem um propósito muito maior do que aquele prazer imediato, do que viver para comer, porque nós não precisamos disso, nós precisamos comer para viver. E para viver bem, nós precisamos de saúde. Para ter saúde, precisamos de alimentos de qualidade. Então não adianta nada você ficar nesse imediatismo de querer só emagrecer e não querer viver o processo, porque no final das contas vai ficar como uma mega da virada que você sempre joga e você às vezes nem joga e já tá querendo gastar o prêmio. Imagine só, você já quer usar a roupa apertadinha, mas você não quer abrir mão do sorvete, então você não, no fundo não tá querendo. Então, quando falamos em peso ideal, emagrecimento, estamos falando de processos que você tem que respeitar, você tem que viver, você tem que apreciar e entender que a construção de novos hábitos é que vai te fazer chegar onde você quiser. Isso serve para o emagrecimento, isso serve para um novo processo de vida, então cabe a você continuar sonhando ou seguir a jornada da forma que ela deve ser, apreciando cada fase do processo e comemorando cada vitória, porque não existe nenhuma empresa de sucesso sem um trabalho árduo por trás. E às vezes a pessoa olha e fala assim: nossa, aquele fulano teve sorte porque ganhou na loteria, o fulano teve sorte porque a empresa dele é de sucesso. Você já olhou lá atrás o preço que ele pagou? Ai, fulano perdeu 40 quilos, deve ter sido porque ele fez algum procedimento invasivo, tomou remédio, isso e aquilo. Foram escolhas. Independente se a pessoa emagrece do jeito certo ou do jeito errado, em algum momento ele fez escolhas, ele fez renúncias. Então, não devemos tirar o mérito se nós não somos capazes de fazer nem a terça metade do que aquela pessoa fez, né? Então, vamos ser mais comprometidos, vamos ser mais objetivos e ao invés de ficar pensando em prêmio de loteria, vamos lá trabalhar em busca do nosso peso ideal, porque se você quer seu peso ideal, pode acontecer para qualquer um, não existe nenhuma mágica, é só você entender que existe uma estratégia adequada, renúncias, dizer não para o mundo e dizer sim para a sua saúde acima de tudo. Então, vamos deixar a Mega Sena de lado e vamos aprender a trabalhar de verdade, porque a alimentação certa é um trabalho diário, são hábitos que se constroem no nosso cotidiano. Então, continue aqui assistindo o Livreflix, que vocês vão aprender cada vez mais sobre o processo de emagrecimento. Então eu agradeço se você ficou aqui até o final. Não deixe de seguir o nosso canal e fique atento que toda quinta-feira tem mais uma super dica da Livreflix. Um abraço, tchau, tchau!